pessoal, eu sou o professor Fábio Neves, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula vamos falar de polígonos na forma de exercícios sobre os ângulos internos e externos, ok? Vamos lá. Essa primeira questão ela é baseada no exemplo que a gente viu na aula passada, tá? Então, qual a soma dos ângulos internos de um hexágono? Então, vamos lembrar que o hexágono tem 6 lados, e a fórmula da soma já nos é conhecida, certo? A soma é igual a n menos 2 vezes 180, onde esse n corresponde ao número de lados, ou o número de vértices, ou o número de ângulos, pois nos polígonos esses três elementos têm a mesma quantidade. Então, substituindo direitinho aqui, 6 no lugar do n, vai ficar 6 menos 2, 4, né? Primeiro resolve o parêntese, para depois efetuar a multiplicação. Então, essa aqui nós havíamos feito na aula passada, né, no vídeo anterior. A soma dos ângulos internos de um hexágono corresponde a 720 graus, certo? Equivalente a 4 triângulos. Vamos à próxima. Qual a medida do ângulo interno de um decágono regular? Bem, no caso dos polígonos regulares, é importante lembrarmos que eles têm os lados e os ângulos congruentes, certo? Então, no caso aqui do decágono, os 10 lados têm o mesmo tamanho e os 10 ângulos internos são do mesmo tamanho, tudo bem? Mas como nós vamos saber? Ninguém tem que decorar essas medidas. Cada polígono regular tem sempre a mesma medida de ângulo interno, mas não cabe a nós ficarmos decorando, tudo bem? É muito fácil chegar nessa medida. Vamos lá, vamos primeiro calcular a soma. Tá? Nós já temos a nossa fórmula. Vamos substituir aqui o n por 10. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440 graus. Tá? Então, os 10 ângulos internos somados totalizam 1440 graus. Como eu vou descobrir a medida de cada um? Simples, não são 10. Não são todos do mesmo tamanho? Então, eu vou pegar os 1440 e dividir por 10. Essa é a expressão que a gente calcula o ângulo interno de qualquer polígono regular, gente. Tudo bem? Regular. Tá? Então, o ângulo interno vai ser a soma dividido pelo número de ângulos. 1440 por 10, 144 graus. Ok? Fixem aí que essa é uma fórmula nova, tá bom? Por isso a gente aprende também quando a gente exercita. Vamos à próxima questão. Qual polígono cuja soma dos ângulos internos mede 900 graus? Veja que agora é o contrário da primeira questão, onde dava-se o polígono e pedia-se a soma. Agora vocês têm a medida da soma e quer saber qual o polígono. Então, a mesma fórmula, só que agora a nossa substituição ocorre em um elemento diferente, ocorre na soma. Então, aqui do outro lado, nos sobra fazer a propriedade distributiva. 180 vezes n, 180n, e 180 vezes 2, 360. Cuidado com o sinal, que é negativo, e continua. Tudo bem? E aí, aquela jogada, número para um lado, letra para o outro. Aqui, optei por trocar o 360, que está negativo, passou para o outro lado, positivo. Tudo bem? A soma dá 1260. E aí eu tenho 1260 igual a 180n. Como é uma igualdade, eu posso inverter os lados sem problema nenhum. Okay? E o 180, que está do lado do n, ele é oriundo de uma multiplicação. Então, lembre-se que todo número do lado de letra é uma multiplicação. Então, 180 vai passar para o outro lado, dividindo. Aqui o 180 dividindo, efetua-se a divisão. O n igual a 7, portanto, o nosso polígono é o heptágono. Tudo bem? Isso é uma outra maneira de usar a fórmula. Lembra que nessa fórmula ela tem duas incógnitas, o n e o s. Uma vai ser dada e a outra vai ser cobrada. Cabe a vocês ter o cuidado para não substituir errado. Vamos à quarta aí. Qual o valor de x na figura? Vejam que a figura traz um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ou seja, 6 ângulos também. Então, isso aqui é um hexágono. Não é um hexágono regular. Tá?
Vejam que os lados são tamanhos diferentes e os ângulos provavelmente alguns diferentes. Então, o que nos cabe aqui é somar cada ângulo, já sabendo, né, se a gente lembrar da primeira questão, que essa soma tem que dar 720 graus. Mas se não lembrar também, você tem a fórmula. Você visualmente já contabilizou quantos lados são ou quantos ângulos são, utiliza a fórmula. E essa soma aqui, x, x mais 20, x mais 30, ela vai substituir aqui o s, que é a soma. Então, estão aqui todos os elementos que nós vimos internamente no hexágono, x, x mais 20, x mais 30, 130, 120 e o 150 estão aqui no lugar da soma, enquanto que do outro lado, caso não lembremos, temos aqui a formulazinha, né? Então, no lugar do n é 6, vamos fazer a conta aqui, 6 menos 2 dá 4, 4 vezes 180, nós já sabemos que vale 720. Enquanto que aqui do outro lado, nós vamos simplificar, né, os semelhantes, x mais x mais x, 3x, e a parte numérica, 20 mais 30, 50, 50 mais 130, 180, 180 mais 120, 300, 300 mais 150, 450. Da mesma forma anterior, letra para um lado, número para o outro. No caso aqui o 450 está positivo, vai passar negativo, né? Está somando, vai passar diminuindo. Feita a subtração, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí é só dividir. Então o nosso x vale 90 graus. Então esse ângulo aqui é 90. Esse aqui vai ser 110. E esse aqui 120. Tudo bem? Vamos para mais uma. Aqui, sabendo que na figura o lado AD é paralelo a DE, determinar o valor de x. Olha, parecida com aquela, só que nós não temos informações sobre esses ângulos aqui, o A e o E. Mas nós sabemos que esse lado AB, tá? Ele é paralelo ao DE aqui de cima. E aí nós podemos visualizar uma coisa que nós já vimos em aula anterior, que nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. E aí esses dois ângulos, o ângulo A aqui interno, vou chamar aqui de Azinho, e esse ângulo E, eles são colaterais internos. E nós sabemos que a propriedade dos colaterais internos é que eles são suplementares. Então, a soma dos dois, mesmo que eu não saiba quanto mede cada um, mas eu sei que a soma dos dois é 180. E para nós, estamos trabalhando com soma dos ângulos, é o que interessa. É a soma. Então, vamos lá, jogar na fórmula da soma. Então, mais uma vez, como na questão anterior, a gente vai substituir a soma por essa soma aqui dos ângulos internamente. Lembrando que aqui onde está esse quadrado representa 90 graus. Então, temos lá o ângulo A, o E, o x mais 20, o 90 e o x mais 10. Do outro lado, nós temos um pentágono, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Portanto, n é 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Aqui nós temos a simplificação, x mais x, 2x. Aqui, A mais E, a gente já viu lá, porque são colaterais internos, é 180. 180 mais 20, 200. Mais 90, 290, mais 10, 300. 300 que aqui está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Faz a subtração e o 2 que está aqui do lado do x passa dividindo. Pronto. Temos o nosso valor de x, 120. Então, esse aqui, 120 mais 20 vai ser 140. E esse aqui, 130. Tudo bem? Vamos ao mais uma aqui para a gente terminar.
Sabendo que na figura abaixo AB tem a mesma medida de AD, eles são congruentes, então AB com AD, e CB com CD. Então, CD e CB. Tá? Qual o valor do ângulo externo aqui, o x? Onde é que ele está? Nesse caso aqui, gente, nós podemos aplicar, se a gente imaginar isso aqui fechado, nós temos dois triângulos isósceles, certo? No triângulo isósceles, a bissetriz coincide com a mediana, coincide com a altura, coincide com a mediatriz, todas coincidem. Aqueles 4 elementos que nós vimos na aula sobre triângulos, eles coincidem aqui no isósceles. Tá? Vou traçar aqui. Então vejam só, ao traçar esse segmento, okay, ele vai dividir cada ângulo, aquele de 100 e o de 40, ao meio. Que vai me dar 50 aqui, esse pedaço aqui é 50, e aqui é 20. Então, se eu olhar só para esse triângulo aqui de baixo, eu tenho 20 mais 50, 70. E nos resta saber quanto vale esse pedaço aqui, que eu posso chamar de y. A gente sabe que a soma dos três tem que dar 180, né? Então já tenho ali 50, 20 e esse y, isso aqui é 180. Então o y vai ser 110. Como o y é um ângulo interno e o x é um ângulo externo, os dois somados são suplementares, portanto também dão 180 graus. Como o y é 110, o x tem que ser obrigatoriamente 70. Mas também, nós já vimos pelo teorema do ângulo externo, sabemos que a sua medida é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, bastava somar os 50 com 20 e a gente já sabia que o x seria 70. Tá bom? Deu para ver a parte polígono, lembrar algumas coisinhas de triângulo também. Ok, pessoal? Até a próxima.